Mais uma discussão de caso clínico. Ontem à noite eu recebi uma mensagem de uma grande amiga que é ortodontista e fez meu curso online na época da pandemia e depois tornou-se uma grande amiga mesmo. E a pergunta dela foi exatamente essa que eu coloquei no título. As arcadas, vou até marcar aqui, arcadas desenvolvidas, precisa de MyoBrace? Vou colocar aqui na mensagem fixa. Arcadas desenvolvidas. Quem estiver ouvindo, responde para mim. Se as arcadas estão desenvolvidas, o paciente precisa de MyoBrace? Então, eu até brinquei com ela. Falei, nossa, isso que dá ficar muito tempo sem andar comigo, porque é uma coisa que não deveria existir essa dúvida, certo? Vamos lá, publicar e fixar. Fixar comentário. Ok. Então, vamos ao caso. Qual foi o caso em específico? Um menininho pela cronologia, eu acabei não perguntando a idade dele, mas pela cronologia de erupção, uns 6, 7 anos. Eu arrisco uns 7 anos de idade. E ele veio de uma outra colega com um aparelho ortopédico funcional, usando o mesmo aparelho por 2 anos, mas chegou já com as arcadas desenvolvidas. Porém, com espaço para os permanentes erupcionarem, ok. Mas quando ela me mandou as imagens, para mim tá óbvio pela foto, pelo aspecto facial do menino, eu não tava entendendo qual era a dúvida dela em colocar MyoBrace. Ela falou, como que eu vou justificar para essa mãe que ele precisa de MyoBrace, sendo que as arcadas estão desenvolvidas e ele só precisaria tratar a respiração? E foi aí que eu falei assim, eu não tô entendendo onde está a sua dúvida, né? Mas eu vou continuar explicando para vocês entenderem qual foi a dúvida maior dela. Além dessa parte das arcadas estarem desenvolvidas, ela observou que ao lado do septo nasal, na panorâmica, tem um espaço bem satisfatório, que inclusive é muito incomum da gente encontrar. É um espaço muito bom, mas não é mais comum. O comum é a gente pegar crianças com aspecto facial dele, com as arcadas atrésicas, com o espaço aéreo nasal atrésico também, com as adenoides inchadas e toda aquela postura de ombro para frente, cabeça para frente e assim por diante. E nesse caso, como houve a expansão com o aparelho ortopédico anteriormente, também beneficiou estruturalmente a passagem de ar no nariz, ao lado do septo. Porém, quando a gente pega a tele lateral dele, deixa eu pegar aqui, a gente observa, e a própria colega, né, ela também falou, Patrícia, eu vejo as adenoides bem hipertróficas, e ela não falou da retrusão mandibular, mas eu vejo uma retrusão mandibular também. Quando você vê a foto de frente da criança, infelizmente eu não posso mostrar porque não é paciente meu, mas você vê de frente um pobre crescimento maxilar e mandibular, já entrega que ele tem uma respiração ruim, mesmo que aqui na frente, na radiografia, ele esteja na panorâmica com um espaço aéreo ao lado do septo nasal satisfatório e ele tenha todos os outros aspectos que entrega ele como respirador bucal, e vai, mesmo que ele tenha passagem de ar, ele pode ser um respirador bucal habitual. Já, primeira coisa que já justifica entrar com o sistema MyoBrace e o protocolo dos exercícios. Então, respiração mista e principalmente habitual, porque não é mais por uma incapacidade respiratória nasal por problema, obstrução mecânico, tá? Outra coisa, uma simetria de face muito importante, que a gente não tem, muitas vezes o dentista não tem esse olhar voltado para a simetria facial, principalmente quando a criança sorri. Então, na foto que ela não está sorrindo, não é tão evidente quanto na foto do sorriso. Na foto do sorriso aí é muito mais evidente. Mas voltando para a foto que ela não está sorrindo, tem um outro aspecto muito importante que é a esclera. Então,
quando a criança olha para você e você enxerga a esclera aqui, a parte branquinha abaixo da íris, a criança ou o adulto já denuncia também que ele tem uma postura de cabeça retruída, que é outro aspecto do respirador bucal. Então, mais um aspecto. O subdesenvolvimento maxilomandibular denuncia que ele é um respirador bucal. Então, independente da passagem aérea nasal e independente do desenvolvimento das arcadas, essa criança tem aspectos que denunciam que ela respira pelo nariz. Aliás, que ela respira pela boca, tá? Então, não importa se ela tem passagem aérea ou não. O que importa é a função, Então, deixa eu fechar essa foto aqui do rosto. Já falei da simetria facial, da esclera. Na foto do sorriso, a simetria muito mais evidente. A musculatura que sorri mais, que puxa mais no sorriso e também é mais musculosa. O olho também tá um pouco mais para cima. Então, tudo isso são dicas que facilitam o dentista identificar não só a função respiratória dele, a função mastigatória, mas também as consequências disso nas estruturas faciais e musculares dessa criança. E até uma jogadinha de quando ele sorriu, o lado que ele tem preferência mastigatória subiu mais a comissura labial, o olho está mais alto, comparando numa mesma linha, e também a própria cabeça deu uma inclinada para esse lado. Então, tem muita dica nessas fotos. Agora, pegando as arcadas, apesar da não ser preocupação dessa colega nossa, as arcadas já estarem desenvolvidas, na minha opinião, eu prefiro, nesse momento, estar com uma criança com diastemas distribuídos, porque é uma fase de troca, como eu falei, em torno de 7 anos de idade. Então, vou fechar mais essa foto aqui. Na panorâmica, a gente consegue observar como que imprimiu nos ossos essa preferência mastigatória unilateral, mostrando um côndilo muito mais desenvolvido do lado da preferência mastigatória, junto com esse ângulo aqui da mandíbula, também mais evidente, ele tem um contorno muito mais robusto do lado da preferência mastigatória, e certamente num teste de abertura de boca, essa mandíbula vai dar uma desviada, vai dar uma balançada, porque a gente tem um côndilo mais estreito aqui e um super robusto aqui. Na hora que abre, ele faz esse jogo de balanceio. Então, na panorâmica ficou evidente que ele tem uma boa passagem de ar pelo nariz, porém, deve ser consequência dessa ortopedia que foi feita por 2 anos nessa criança. Eu percebi uma postura de língua baixa numa das fotos de sorriso. Aí a colega falou, com certeza foi por conta de 2 anos utilizar um aparelho que mantém uma postura de língua muito baixa. Então, mais uma necessidade de usar MyoBrace, porque o MyoBrace vai corrigir a postura de língua também, além da respiração. Na teleradiografia lateral, as adenoides bem hipertróficas, e também dá para ver uma retrusão mandibular que deixa essa criança que é magra até com um aspecto de papinha, por conta dessa protrusão mandibular e também dá para ver quando a teleradiografia lateral consegue pegar bem o tecido mole, a gente consegue ver uma contração do mentoniano, mais uma indicação para o uso do sistema MyoBrace, tá? Deixando claro que eu não vendo aparelho, não sou representante da marca, só defendo a necessidade do uso do sistema, porque eu vejo uma correlação entre esse paciente e o que o sistema oferece. Então, eu vejo indicações para o sistema MyoBrace para essa criança. E aí, tem mais uma foto. A foto de lateral, né, da criança. A foto, aí fica mais evidente a falta de desenvolvimento aqui, por conta da preferência da respiração estar distribuída entre nariz e boca. Nariz subdesenvolvido, muito pequenininho para a idade. Essa região logo abaixo dos olhos também, pouco desenvolvida, maçã do rosto, e um queixinho para trás. Então, eu vou abrir aqui minha conversa com ela,
Porque eu finalizei, antes de eu entender, eu falei assim, não tô entendendo, qual que é a sua dúvida? Ela falou assim, como que eu vou justificar para a mãe que ele precisa continuar usando o aparelho só porque ele não respira bem, só por causa da adenoide? Eu falei assim, mas essa é a única justificativa, brincadeira, não é a única, mas é a principal justificativa para a gente indicar o sistema MyoBrace junto com o protocolo de reeducação da respiração, reeducação da musculatura e melhora do sono e assim por diante, né? Aí eu ainda brinquei com ela, faz muito tempo que você não sai comigo, você tá fazendo uma pergunta dessa, né? Mas eu achei muito bacana compartilhar, porque ainda falei pra ela, eu falei, Ju, posso compartilhar essa dúvida amanhã numa live? Ela falou, pode, porque eu falei assim, antes de eu perguntar pra ela, eu falei assim, olha, essa é uma dúvida, na verdade, eu entendi por que você tá tão receosa de propor isso, porque a cabeça do ortodontista tá muito voltada para alinhamento, nivelamento e crescimento maxilomandibular. Quando a gente vê que tudo isso, esse conjuntinho já veio pronto de outro colega, se a gente não tá com o olhar treinado, a gente realmente não justifica continuar ou propor um outro tratamento de 2 anos, porque o tratamento das disfunções respiratórias e musculares não para o desenvolvimento maxilomandibular e para o alinhamento e nivelamento, mas para reeducação respiratória e muscular pode levar. Eu tenho uma média minha de 18 meses. Mais uns 6 meses de acompanhamento para a gente ter certeza se a gente pode deixar esse paciente andar com as próprias pernas, mas assim, ela teria que justificar, ela tem, né, para falar com essa mãe, justificar por que ele precisa de mais 2 anos de tratamento, já que as arcadas estão desenvolvidas, para mim não tá satisfatório, para mim já justifica, pelas arcadas já justifica continuar. E também tem um bom espaço aéreo nasal ao lado do septo nasal. Tá tudo bem que tem isso, mas ele tem todo o resto do conjunto que mostra fisicamente que ele precisa. Isso porque eu nem entrei no assunto do questionário do sono, se ele tem um sono agitado, se não tem, o comportamento dessa criança, como que ele é na escola, como que é na atividade física. Eu nem entrei na questão do teste de respiração. Então, assim, tem muita coisa além de dente. Eu ainda falei no vídeo, no áudio para ela ontem, eu falei, Ju, numa hora de consulta, os meus 10 últimos minutos que eu vou olhar para dente. Eu já até olhei antes, óbvio, o nosso olho é treinado para isso, mas eu olhei tentando associar com alguma disfunção respiratória e muscular. Então, na verdade, eu vou dar atenção para o dente nos 10 últimos minutos da consulta, no máximo. E tem consulta que é tão boa, é tão produtiva, que eu deixo para ver dente quando chega a documentação e quando chega os modelos, só isso. E então justifiquei dessa forma para ela, eu dei uma leve puxada de orelha, eu falei, Ju, pelo amor de Deus, você é minha amiga, além de aluna, você é minha amiga, não pode ter essa dúvida a mais, tá bom? Então, vou dar uma olhadinha, ver se tem alguma caixinha de pergunta aqui, não. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar na caixinha de perguntas ou no inbox, que eu respondo numa próxima live. Uma ótima terça-feira para todo mundo.